semana passada foi lançado o documentário Não, que aborda a luta pela readmissão de 110 grevistas da Caixa Econômica Federal que foram demitidos no governo neoliberal, que se dizia o caçador de marajás, que a Globo sempre falava, Fernando Collor de Mello, né? Esse é mais um trabalho que denuncia uma injustiça, né? Mas mostra também a luta, a resistência, a solidariedade da cineasta Maria Augusta Ramos, querida Guta, né? Guta é uma belíssima figura, esteve lá no Barão de Itararé quando fizemos um belíssimo debate sobre o filme e o documentário O Processo, né? Depois saímos para jantar, né? Levei num péssimo lugar para comer macarrão, vou levar em outro lugar da próxima vez para comer uma massa. Né? O filme O Processo foi um filme premiado, denunciou ao mundo, né? Para o mundo inteiro a denúncia do que foi o golpe do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? Mostrou aquele golpe criminoso, né? Misógino, né? Foi uma denúncia belíssima que a Guta produziu no documentário Processo. Já nesse documentário, Não Toque Meu Companheiro, a Guta promove um encontro de 50 demitidos, quase 30 anos após o episódio, e traça um paralelo, né, entre a desestatização promovida pelo Collor, pelo neoliberal Collor naquela época, e a desestatização, o processo de desmonte que está sendo promovido pela atual equipe do Bozo, do capitão Bolsonaro, né, tendo à frente o Paulo Guedes, esse abutre financeiro. Trata também de precarização do trabalho, uberização, né, trata também da mudança na consciência social, né, das dificuldades do movimento sindical, ou seja, é um belíssimo documentário, tem que ser visto, todo mundo divulgando e tal. Guta, brigadão por você ter topado esse papo. Eu sei que você está com muito trabalho, na fase de lançamento, dá uma trabalheira danada, né? Muito obrigado por você ter topado, fiquei super feliz, viu? Obrigada a você, é uma honra, um prazer estar aqui conversando com você sobre esse novo filme. Obrigada. Legal. Não, eu que agradeço de coração. Eu queria começar com essa pergunta: como foi abordar aquela luta de desmonte, contra o desmonte do Estado, das privatizações, tal, do ataque ao funcionalismo, dos marajás, babá, com a retomada do neoliberalismo, né, dessa agenda ultra neoliberal, 30 anos depois? Como que é essa relação? Não? É aquilo e hoje? Como que é isso? Justamente porque a gente está vivendo isso hoje que a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que revisitar aquela memória, né? Então, o filme ele propõe isso, ele propõe revisitar a memória e a partir do presente, não é? E refletir o presente e provavelmente também falar de futuro, porque as ações que o governo Bolsonaro querem adotar, enfim, as políticas que eles querem adotar nesse momento vão ter consequências nefastas para a sociedade brasileira no futuro. Então, a minha proposta era pensar o passado, relembrar o passado, para compreender esse presente, para pensar esse presente, para evitar um futuro que a gente pode vir a se perdi a palavra, ser muito ruim, né? Então, quando a FENAI veio, que a FENAI é a Federação dos Funcionários da Caixa Econômica, me veio fazer esse convite para contar essa história, uma história maravilhosa, uma história de solidariedade comovente durante o período Collor, quando, após uma greve, 110 funcionários foram demitidos, né, ilegalmente, e aí a classe toda, mais de 35 mil funcionários, então, apoiaram esses demitidos através de um auxílio de 0,3%, cada salário de cada funcionário doava 0,3% do seu próprio salário para
pagar o sustento, para sustentar o salário, os demitidos, e assim garantir-lhes a sobrevivência deles e da família. Isso durou um ano e meio, teria durado, né, o quanto tempo fosse, enquanto durante o processo, né, no processo judicial. E isso, assim, isso é um exemplo de solidariedade que poucos conhecem no Brasil, eu não conhecia, né? E que, no fundo, dá uma certa esperança, né? A gente vê que isso é possível e ainda pode vir a ser possível. A gente está vivendo uma pandemia, né? É claro que o filme foi feito muito antes da pandemia, né? Mas nessa pandemia a gente novamente se depara com a necessidade da solidariedade, né, com o outro, e essa solidariedade com o outro ela é traduzida em empresas públicas, o sistema público de saúde, bancos públicos que têm uma função social, um sistema funerário público, enfim, para que o Estado interfira para realmente ajudar essas pessoas. Essa é a, né, a possibilidade de solidariedade vem daí, né? Vem desse. Nós não vivemos num mundo sozinho, nós vivemos num mundo com milhões de outras pessoas, nós vivemos num mundo em sociedade. De uma certa maneira, esse modo de pensar neoliberal, ele faz acreditar, ele quer nos fazer acreditar que nós somos empreendedores do empreendedor de si mesmo. Na verdade, o individualismo é que conta, que a meritocracia, que é você por você mesmo, enfim. E isso a gente vê que não dá conta, né? Não dá conta do mundo, não dá conta da sociedade, é uma visão absolutamente egoísta, e que quando o bicho pega, né? Quando as coisas acontecem, quando você tem uma crise, seja ela pela pandemia, seja ela na verdade, produzida por um mercado financeiro desregulado, como a gente viveu em 2008, porque esse mercado financeiro não é virtuoso. Nem toda a empresa privada, o mercado privado, nem tudo que é privado é virtuoso. Pelo contrário, a gente tem todas as grandes crises, de uma certa maneira, estão vindo do mercado, estão vindo né, da economia de mercado. E quem que tem que dar conta disso? Quem que tem que, né, defender, de uma certa maneira, né, manter a sociedade funcionando? É o Estado que tem que interferir. A gente vê aqui na Europa, na pandemia, é o Estado que imediatamente tem que interferir para impedir morte, para prover salários, para impedir que empresas sejam destruídas, para impedir que empregos sejam perdidos, para impedir um aumento do desemprego, que não tem nenhuma dúvida, nenhum deles tem nenhuma dúvida, né? No caso aqui, por exemplo, da Holanda, na época de 2008, para salvar o ABN AMRO, que era um banco privado, e o Estado holandês salvou, colocou dinheiro, né? Passou a ser acionário majoritário e para salvar o banco. Né? Você imagina, Guta, aproveitar esse negócio que você está falando do papel do Estado, você imagina se não fosse a luta se não fosse a greve da Caixa Econômica Federal, a luta pela readmissão daquele 110, essa solidariedade de classe que se estabeleceu com a cotização de todo mundo para manter o salário do demitido, da família. Se a Caixa Econômica Federal tivesse sido desmontada naquela onda privatista,
ou se o SUS tivesse sido negado, como era a proposta, né, desmontado, o que seria na pandemia agora? Por exemplo, a Caixa está sendo fundamental para distribuir o auxílio emergencial, né, para fazer microcrédito. O que seria do mundo nessa pandemia? Exatamente, por isso é que eu falo do futuro, né? Por isso é que eu falo de que a gente tem que entender também muito bem o presente e rever o passado para ter consciência dos riscos que a gente corre e não simplesmente aceitar todo tipo de ideologia, todo tipo de falácia, todo tipo de, de pseudo-verdade que eles querem que a iniciativa privada quer nos convencer de que, né, o mercado, a iniciativa privada é virtuoso e tudo que é público não presta, tudo que é público é ineficiente, é burocrático, é pseudo-corrupto, é isso. Ou seja, isso é uma falácia. A realidade essa não é a realidade, não é o que a gente vê. Né? E você estava falando da... Deixa eu me lembrar aqui um pouco, que eu esqueci agora. A sua pergunta. Não, então, desse papel do Estado, se não fosse a luta 30 anos atrás, se tivesse privatizado a Caixa Econômica, imagina como seria enfrentar a pandemia agora. Pois é, e isso é interessante porque aquela greve foi justamente contra a política, o desejo do governo Collor de então, de privatizar as empresas públicas, privatizar os bancos públicos, de criminalizar os servidores públicos, como na época o Collor chamava-os de marajás, não é? E foi através dessa luta que a gente, né, por causa dela, que nós hoje em dia, a Caixa Econômica ela continua existindo, não é? E hoje em dia o que a gente vê? Hoje em dia o governo novamente tenta criminalizar e demonizar esses servidores públicos e hoje em dia eles são chamados de parasitas. Naquela época, de respeito é um completo absurdo, não é, com o cidadão, na verdade com qualquer cidadão brasileiro, seja ele servidor público ou não, quer dizer, e com o servidor público, que são as pessoas que, por exemplo, nessa pandemia, estão correndo risco de vida, inclusive na própria Caixa Econômica, para salvar, para entregar o auxílio emergencial, são as enfermeiras, são os médicos, são os funcionários do sistema funerário, são as pessoas que trabalham no transporte. Então, assim, é impensável que o ministro possa dizer um absurdo desse. Entendeu? Fico bravo. Na época, fica bravo. Na época do Collor, o Collor utilizava o adjetivo para desqualificar o servidor público, para desqualificar o bancário, por exemplo, do BB, da Caixa Econômica Federal, de Marajá. Marajás, né? Isso era o que a Globo falava, era o que a Veja dava capas, várias capas, tal. Agora que eles iam acabar, ele ia acabar com a mordomia, que ele ia acabar como se uma enfermeira, como se, não é, um bancário tivessem grandes mordomias, né? Agora o Guedes usa o termo parasita. Por acaso, outro dia, lendo um livro sobre cultura e nazismo, o termo parasita era muito utilizado pelos nazistas. Eles adoravam utilizar esse termo. Mas aí, Guta, aproveitando, nesse filme, você pega a Caixa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você, inclusive, tem cenas daquele navio, né, que é uma agência, né, o barco, que é uma agência da Caixa Econômica. Ou seja, a Caixa está espalhada pelo Brasil, ela atende milhares de comunidades, pequenos municípios. Como que você vê o que você sentiu da Caixa Econômica? Você conhecia esse lado da Caixa Econômica? Você sabia? Não. Poucas pessoas conhecem. Eu não conhecia. Eu não conhecia essa história, que eu acho que é maravilhosa, essa solidariedade desses funcionários, essa luta dos trabalhadores na época do Collor.
como eu não conhecia uma série de elementos da Caixa que tem a ver com a função social da casa. Então, não só o Minha Casa Minha Família, Minha Vida, que é talvez o mais conhecido, não é? Que é você proporcionar a moradia para as pessoas mais pobres, enfim, que é essencial num país onde a moradia é tão precária, não é? Se a gente pensa no país em que as pessoas vivem, em grande parte da população vivem em bairros e sem estrutura, não é, em casas completamente precarizadas, enfim, é essencial para o desenvolvimento do país. Fora isso, a importância que a Caixa e o Banco do Brasil tiveram na industrialização do Brasil, ela, né, na verdade, a partir de crédito de investimento nas empresas de pequeno e médio porte, que são as empresas que mais empregam, estão gerando emprego, gerando... algo que eu não conhecia, que você falou, que é a Agência Barco, que é assim uma fofura. É uma coisa linda, que é esse barco, essa agência Barco, que viaja, né, que desce o rio Solimões, que viaja pela Amazônia toda e vai até as comunidades ribeirinhas para levar serviços públicos, levar uma agência bancária. Isso tudo é feito com o auxílio da Caixa Econômica, né? Então, todos os serviços públicos que essa agência Barco leva até essa população que vive em lugares muito, né, na Amazônia, em lugares muito distantes de qualquer centro, de qualquer cidade maior que tenha uma condição de prover esse tipo de serviço, né? E isso é belíssimo. E a gente tem que entender que o Brasil, eu acho que é por isso também que essas imagens estão no filme, que o Brasil não é só o Sul e o Sudeste, né? Ou uma parte do Nordeste. O Brasil não é só as grandes cidades, né? O Brasil urbano. O Brasil é também o Pantanal, a Amazônia, o sertão, entende? E a gente tem que dar conta disso tudo. E as pessoas também têm que ter uma vida digna. E tem e eu fiquei muito surpresa com isso. Assim, para mim, o mais importante, talvez, de contar essa história, e quando eu recebi o convite, eu disse isso para o pessoal da FENAI, para o Jair Ferreira, que eu queria muito trazer essa história para o presente. Né? Legal. Eu queria que essa história precisava de ser dialogada com o presente, e por isso, então, promover esse reencontro dos demitidos daquela época, para que eles mesmos contassem, né, através da sua visão pessoal, da sua história pessoal, de cada um deles, mas também para que eles expressassem o seu sentimento em relação ao que está acontecendo agora, a esse presente, como eles veem o que está acontecendo agora. E toda a frustração, todo o medo, toda a sensação de impotência diante desse enorme desmonte. E isso, por um lado. E, por outro, eu também queria trazer essas duas gerações, né? Promover esse encontro dessas duas gerações, que é a geração de funcionários mais antigos da Caixa, que alguns já foram aposentados, enfim, e essa geração nova, né, jovens, que não viveram a redemocratização, por exemplo, que não viveram as lutas pelas diretas já, não é? Que já encontraram um país democratizado, né? Um país e que, de uma certa maneira, passaram a adotar um pensamento
neoliberal, no sentido da meritocracia, do individualismo, do lucro, como sendo mais importante do que uma social. Então, esse diálogo foi muito fértil, né? Esse diálogo que faz o filme, porque não existem conflitos aí, existem conflitos geracionais, existem um conflito que ele se estende pelo país todo, né? Pelo país afora. E enquanto não houver realmente um debate profundo sobre essa questão da privatização dos bancos públicos, não é? Sobre os prós e os contras, e os prós realmente são muito pequenos, mas, enfim, enquanto não houver um debate público, um debate da sociedade profundo, não se pode, eu acho que nada pode acontecer, nenhuma política pode ser adotada, nada, né? O Congresso tem que ouvir a população, tem que passar por esse debate profundo. O que parece que o governo quer fazer é, novamente, nessa questão da privatização, é passar a boiada, literalmente. É fazer como o Salles disse. A Naomi Klein diz, né? Aproveitar, fazer a doutrina do choque, aproveitar que a população inteira está em choque, né? Porque o país está vivendo caos, já vivia um caos antes da pandemia, porque o governo Bolsonaro só promove caos e conflito para que, né? Para que ele não precise governar e não precise, né? E ao mesmo tempo agora com a pandemia, então está todo mundo tentando sobreviver e tentando não morrer, né? E nesse momento eles querem privatizar a água, privatizar o saneamento, privatizar, né? Então é muito perverso, e a gente não pode deixar isso acontecer nem de jeito nenhum. Não pode. Boa, Guta. Guta, eu estava querendo mudar um pouquinho de assunto, pode ser? Pode? Então vamos nós. Eu estava querendo saber tua opinião sobre um tema muito quente, que é o tema da cultura. Né? Você que é uma produtora de cultura. Né? O país está vivendo um retrocesso nessa área, me parece, eu queria ouvir tua opinião, impressionante. Né? O governo Bolsonaro sempre detestou a cultura, detesta os artistas, detesta o mundo da cultura, desmontou o ministério, reduziu verba para o ministério, montou uma secretaria especial, que de especial não tem nada, já são 5 secretários, já passou um adorador de Goebbels, né, plagiador de nazista, já passou uma namoradinha de fascista, agora nós estamos com um sujeito, esse tal de Mário Frias, né, que é um bolsonarista militante. Eu tenho lido o que esse cara escreve nas redes sociais, é impressionante, o cara é um lunático, é um aloprado, né? Diz que vai acabar agora com a mamata da Lei Rouanet, diz agora que foi contra a Lei Aldir Blanc, agora que foi aprovado está querendo oportunisticamente se passar como o dono da Lei Aldir Blanc, né? É um bajulador do Bolsonaro. A semana passada ele diz assim, o que o patrão quiser. O patrão quer uma linha estética para o cinema brasileiro e eu vou impor uma linha estética para o cinema brasileiro. Eu estou aqui dando minha opinião, eu queria ouvir a sua. Qual a sua opinião sobre a situação da cultura no Brasil? Diga lá, Guta. Eu tenho poucas palavras. A minha primeira palavra é a barbárie. A gente vive a barbárie, a gente vive o fascismo, não é? E essas pessoas são absolutamente fascistas, não é? O extermínio de todo tipo de pensamento oposto, não é? Um pensamento que se opõe à visão deles. Eu vejo completa destruição. Não é? É um governo que até agora, desde que assumiu, não foi capaz de construir nada, em nenhuma área. Pelo contrário, existe uma destruição total, constante, não é? Na educação, na Amazônia, no meio ambiente, na economia, né? E na cultura. A cultura do cinema está completamente paralisado, né? E a destruição acontece por dentro, né? Ele coloca essas pessoas completamente desprovidas de, né, que não são capacitadas, não só não são capacitadas, como são absolutamente ideológicas,
né? E que são seguidores dele, seguidores fanáticos, né? E destroem as instituições, né? A Secretaria de Cultura, enfim, a Ancine, o FSA, enfim, todos destruem por dentro, né? Vão destruindo, paralisam e nada acontece. Agora, isso que a gente está vivendo na Cinemateca é um horror, né? O governo de São Paulo quer salvar a Cinemateca e eles negam, eles querem impedir que ela seja salva. É um processo não é um discurso de ódio, é um processo maquiavélico de exterminação. Eu não tenho palavras para dizer. Assim, é triste, triste, é muito triste. E a gente não pode deixar acontecer de jeito nenhum. Assim, em algum momento isso vai ter que, a gente tem que parar esse governo, esse desmonte, essa destruição, e agora ainda mais vivendo essa pandemia, esse genocídio. Né? Nós estamos em 80 mil mortos. Quantos mortos, quantas pessoas precisam morrer ainda para acontecer algo, não é? Assim, a gente está naturalizando 80 mil mortos. É uma barbárie total. É claramente um governo protofascista, é claramente um governo que quer, né, acabar com tudo que se opõe a ele, com o artista, com os intelectuais, com todo tipo de visão que contrária e não tenho o que dizer. Então, o que vive no país é impensável. Virou uma república de banana, né? Pior do que uma república. Um dia, aqui na Europa, as pessoas, né, riem, né? E não só riem, como estão extremamente preocupadas em relação ao que está acontecendo na Amazônia. Né? Não tenho o que dizer. Eu tenho saudades do meu ex-presidente Lula. Eu tenho saudades do meu ex. Saudades da minha ex-presidenta Dilma. Até saudade do meu ex-presidente Fernando Henrique, que eu até discuti, entendeu? Mas tudo, né? O governo Bolsonaro está conseguindo destruir as conquistas de 20 anos. 20 anos. Agora com o DEF, meu Deus, assim, né? A gente tem que se unir, e eu acho que o filme fala disso, né? Essa solidariedade é possível, a gente vê isso acontecer agora na pandemia, a gente tem que se unir para impedir que o país seja desmontado, né? Seja destruído. Enfim, destruído. Seja vendido para qualquer um. E qual o papel? Porque o mundo da cultura, os artistas, intelectuais, sempre tiveram um papel muito relevante, no enfrentamento da ditadura, no enfrentamento do golpe, na resistência à ditadura e tal. Qual o papel que você acha que os artistas, esse mundo da cultura, tem hoje? E se eles estão desempenhando isso? Eu acho que eles estão tentando, sim. Eu acho que com todas as dificuldades, que são muitas, porque o que nós estamos tentando eu acho que o papel da cultura é propor e promover essa reflexão sobre o presente e sobre o passado também, mas também sobre o presente, para que através dessa memória, através dessa nós tenhamos uma consciência, um entendimento melhor de quem nós somos, em que sociedade a gente vive. Então,
e quem é o outro. Eu acho que todo o respeito, a tolerância, a dignidade, o amor, os dilemas, as frustrações, tudo são sentimentos, são afetos que são expressados na arte. Tudo que a gente vive, não é? Tudo que move os mistérios da vida, enfim, os mistérios do ser humano, como as relações humanas. Então, tudo isso é material da arte. Não é? E é muito importante a arte e a cultura nesse momento, porque é importante a gente entrar em contato com esses afetos, entrar em contato com a nossa identidade nacional, a nossa identidade, não é, de ser humano, né? O que nos faz humano, né? E é por isso que a cultura, os artistas são tão reprimidos né? E existe uma briga, né, do governo atual com os artistas, porque eles, através da arte, eles necessariamente revelam um presente e um estado de coisas que incomoda. Claro que incomoda. Não tem como você não incomodar, não é? Um genocídio incomoda, um totalitarismo incomoda, algumas ideias absolutamente esdrúxulas, misóginas, racistas, preconceituosas, tudo isso a arte, ela deixa a flor da pele, né? Ela expõe isso, ela expõe as mazelas dessa sociedade, ela expõe as coisas lindas e as coisas ruins, né? E no fundo a gente sabe que eu acho que a sociedade brasileira tentou esconder muito tempo a sua violência, o seu racismo, o seu preconceito, né? A sua desigualdade. E aí agora ela está aí, né? O fato é que nós somos isso mesmo, né? Isso é o legado da escravidão. É o legado da escravidão. E a gente tem que olhar para isso. A gente tem que elaborar isso. A gente tem que... Aqui a gente diz em holandês verwerk, né? A gente tem que trabalhar esse passado, esse trauma do passado, para superá-lo. Né? Uhum. E eu acho que como sociedade a gente não fez isso ainda, né? Então a gente naturaliza a violência, já naturaliza o racismo, a gente vê os negros e pobres serem maltratados, serem agredidos, serem colocados em prisões que são verdadeiras masmorras, né? E aí, enfim, é isso que a gente quer com o país, né? Um país desse só pode acabar produzindo um Bolsonaro. É isso. Felizmente, acho que eu falei muito, Miro, tá bom. Falei demais. Eu não sou não sou uma pessoa, não sou um deputado, eu não sei falar disso. Qual é a sua? É verdade. Ficou excelente, ficou excelente. Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou podemos fechar? Tem umas aulinhas com o presidente Lula. Vou falar para ele. Não, obrigada. Fechamos, hein? Já falei. Assistam o filme. Acho que vale a pena. Vamos fazer o maior agito do filme, tá? Vamos fazer a maior divulgação. E você, voltando ao Brasil, passada a pandemia, vamos marcar para fazer um outro debate e aí eu vou te levar, junto com a galera, lá para uma cantina super deliciosa. Sim. Fechado? Tá combinado. Fechado? Então tá, joga. Guta, brigadão, viu? Brigadão mesmo, tá? Ó, beijão para você.
Beijãozão, tá? Obrigada. E parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.